Olá, alunos! Depois dessa maravilhosa aula de língua portuguesa, vamos agora para matemática. Vamos ver o nosso conteúdo, né, de determinantes de ordem 3, tá? Aqui quem fala é o professor Jean e vamos dar sequência então aos nossos estudos com o conteúdo de determinantes de ordem 3, tá? Aula 165, determinantes de primeira, segunda e terceira ordem, tá? Nas aulas anteriores, nós já tratamos dos determinantes de primeira e segunda ordem. Especificamente na aula de hoje, nós iremos trabalhar apenas os determinantes de terceira ordem, tá? Vamos trabalhar a regra de Sarré, como que a gente resolve um determinante no qual, né, a sua matriz é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, ou seja, uma matriz quadrada de ordem 3. Como que a gente faz? Como que a gente calcula esse determinante? É sobre isso que a gente vai tratar nessa aula de hoje, tá? Peço que vocês tenham bastante atenção, principalmente com o jogo de sinal, tá, pessoal? O jogo de sinal, ele pega a gente de surpresa, ele altera o resultado final. A gente precisa ter muito cuidado com o joguinho de sinal para a gente poder chegar no resultado, tá bom? A regra de Sarré, pessoal, ela consiste num método em que nós iremos repetir as duas primeiras colunas, tá? Vamos pegar as duas primeiras colunas da matriz original, tá? E vamos repetir no final da matriz, tá certo? A partir daí eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer esse cálculo, tá? Então eu quero chamar a cartela para a gente descrever passo a passo como que será essa regra, tá? Dá uma olhadinha aí. Olha o que diz a regra de Sarré. Vamos lá. A regra de Sarré se escreve assim mesmo, tá, pessoal? Sarrus, se pronuncia Sarré. A regra de Sarré nos fornece alguns passos para encontrar o determinante de uma matriz de ordem 3, tá? A regra de Sarré, ela é específica para determinantes de ordem 3, tá? Ou seja, aqueles determinantes em que a matriz ela possui 3 linhas e 3 colunas, tá? Quais são os passos que nós vamos adotar para aplicar a regra de Sarré? Primeiro passo, repetir à direita da matriz as duas primeiras colunas, tá? Depois que a gente fizer isso, nós iremos multiplicar os elementos da diagonal principal e das duas diagonais seguintes, né, a ela, somando os seus resultados, tá bom? Então a gente repete as duas primeiras colunas, tá, no final da matriz, à direita, e depois a gente realiza a multiplicação dos elementos que estão tanto na diagonal principal quanto na diagonal secundária. Professor, onde fica a diagonal principal e onde fica a diagonal secundária? Vou já mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Vamos aqui para o terceiro passo. Multiplicar os elementos da diagonal secundária e das duas diagonais seguintes, tá? A ela, subtraindo os seus resultados. E aí no final a gente vai resolver os cálculos, tá bom? Então antes da gente fazer, para nós iniciarmos, né, a multiplicação desses elementos na diagonal principal e nas diagonais principais e nas diagonais secundárias, tá? Nós precisamos repetir as duas primeiras colunas, tá, à direita da matriz. Depois disso a gente começa o processo, tá bom? Vamos lá fazer na prática então, para a gente ver como é que fica. Olha só, aí está uma matriz de ordem 3, tá? Matriz quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas e tal, né? Nós já estudamos o conteúdo de matrizes, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar as duas primeiras colunas, ou seja, essa e essa daqui, né? As duas primeiras colunas e vamos repetir aqui ao lado. Olha como é que vai ficar. 3, 2, 1. Próxima coluna. 3, 0 e 0. Pronto. Repetimos as duas primeiras colunas, né? Aqui à direita da nossa matriz. Pessoal, depois disso nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar os elementos que estão na diagonal principal. Olha só, multiplica esses elementos aqui, olha como é que vai ficar. Vamos logo colocando aqui, arrumando. 3 vezes 0 vezes
menos 3. Vamos colocar aqui todos os valores, depois a gente só faz somar. Multiplicamos os elementos que estão na diagonal principal, na primeira diagonal principal. Vamos para a segunda diagonal principal agora, olha só. 3, vai ficar 3, né? Vezes 6, vezes 1. Bacana? Multiplicamos ali os 3 elementos. E a última diagonal, que é essa daqui, 3, ou melhor, 2 vezes 2 vezes 0. Pronto, aí está a multiplicação da nossa primeira diagonal, das diagonais principais, perdão, tá? Vamos resolver agora para a gente ver quanto é que vai dar esse resultado aqui. Vejam, como eu já tenho aqui um 0, eu já sei que todo esse resultado aqui vai dar 0, então nem precisa eu perder tempo. Mais 3 vezes 6, 18. 18 vezes 1 é o próprio 18. Mais, tenho mais um 0 aqui. O 0 ele anula a multiplicação. Então aí está, pessoal. Resultado é igual a 18. 18 é o resultado da multiplicação das diagonais principais. Perceberam? Eu multipliquei todos os elementos, tá? Das 3 diagonais, ó. Eu tenho 3 diagonais, tá? As diagonais para esse lado, tá? Elas são as diagonais principais, tá bom? Não esquece, diagonais principais elas estão sempre nesse sentido, tá certo? Multiplicamos todos os elementos e depois da multiplicação a gente soma, tá? Todos eles, o resultado deu 18. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos multiplicar os elementos que estão nas diagonais secundárias agora, que são as outras que estão nesse outro sentido, tá bom? Vamos lá, eu vou colocar em vermelho agora, que é para diferenciar aqui para vocês. Ó. Vejam, aqui está a primeira diagonal secundária, aqui está a outra e aqui está a outra. Vamos multiplicar todos esses elementos agora, tá, pessoal? Vou colocar aqui ao lado para a gente ter espaço depois. Então vamos lá, 2 vezes 0 vezes 1. 2 vezes 0 vezes 1. Próxima diagonal, aqui eu vou somar, né? Próxima diagonal secundária. Também tem um 0 aqui multiplicando. Vou colocar aqui passo a passo, né? Que é para depois a gente resolver esse cálculo aí. Mas, agora eu tenho 3 vezes 2 vezes menos 3. Olha como é que vai ficar. 3 vezes 2 vezes menos 3. Tudo bem? 3 vezes 2 vezes menos 3. Perceba que eu coloquei o menos 3 ali entre parênteses, tá? Gente, olha só. Aqui vai dar 0, né? E aqui também vai dar 0. Então aqui vai ser 0 mais 0. Agora, nesse outro grupo aqui, eu tenho 3 vezes 2, que é igual a 6, né? E 6 vezes 3 é igual a 18. E esse 18 aqui ele vai ser negativo. Tudo bem? Porque eu tenho ali um 3 um negativo dentro do parêntese. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte agora. Para eu encontrar esse determinante, nós vamos fazer o seguinte. Det é igual diagonal principal. Vamos pensar assim, tá? Diagonal principal menos diagonal secundária. Essa regrinha ela é mais utilizada para determinantes de segunda ordem, tá? A gente usa mais essa denominação aqui, né? Diagonal principal menos diagonal secundária, para determinantes de segunda ordem. Mas para o nosso entendimento, a gente vai usar ele também aqui para o determinante de terceira ordem. Por quê? Quem é diagonal principal? É esse resultado que eu encontrei aqui, 18, tá? Menos diagonal secundária. É esse outro resultado aqui, menos 18 que nós encontramos, tá bom? Vamos substituir ali para a gente ver como é que vai ficar. Muito bem. Então aqui resultado deu 18, né? Vou colocar aqui ao lado, 18, bacana. Determinante vai ser igual, diagonal principal deu 18, menos, quanto deu a diagonal secundária? Menos 18, não foi? Menos 18, ó. Então eu vou colocar o menos 18 dentro do parêntese, não esquece do parêntese, tá?
Então, determinante vai ser igual 18 mais 18. Menos vezes menos dá mais. Resultado, 36. Ou seja, o nosso determinante é igual a 36. Então, é dessa maneira que nós vamos resolver os determinantes de ordem 3. Tá certo, pessoal? O único cuidado que a gente tem que ter são com os sinais. O joguinho de sinal para a gente, né, não se confundir e no lugar de uma subtração, por exemplo, a gente acabar adicionando alguma coisa. Tá bom? 5 minutos, vamos para, por exemplo, de número 2 agora. Vamos fazer mais um aqui para a gente praticar, tá? Quem ainda não entendeu, já aproveita essa segunda para acompanhar, tá? É tranquilo, é um pouco trabalhoso, tá? Mas é tranquilo de fazer. Vamos lá, vamos repetir as duas primeiras colunas. Menos 7, 4 e 2. Percebam que essa daqui tem bastante sinais negativos, né, pessoal? Vamos lá, vou colocar aqui. Vou fazer mais aqui para o canto, para a gente tentar deixar numa linha só. 2 vezes 4 vezes 6, mais... Aqui eu já sei que vai dar zero, olha só, pessoal. Já posso até encurtar o caminho, ó. Eu tenho menos 7 vezes 0 vezes menos 1. Vamos colocar logo zero aqui, né? Que a gente já sabe que vai dar zero. E aí a gente aproveita só essa terceira diagonal, que vai ficar mais, né? Aí eu tenho 3 vezes 3 é igual a 9, né? Só que vai dar 9 negativo, porque o 3 ali é negativo. Então vai ficar 9 vezes 2, que é igual a menos 18. Vamos logo colocar o sinal negativo aqui. Menos 18. Tá? Acabou a diagonal. As diagonais principais, vamos agora para as diagonais secundárias. Vamos ver como é que vai ficar as diagonais secundárias agora. Vou deixar de vermelho mesmo. Aqui eu já sei que vai ser menos, né? Porque é a diagonal principal menos diagonal secundária. Então vamos colocar logo um parêntese aqui. Menos 1 vezes 4 vezes menos 3. Próxima diagonal secundária eu tenho um zero aqui, então nem precisa multiplicar. Mas a terceira diagonal eu tenho ali 6 vezes 3 vezes menos 7, né? Então vai ficar mais... Vamos logo deixar aqui negativo, porque quando a gente fizer o jogo de sinal vai dar negativo, né? 6 vezes 3 vezes menos 7. A gente já pode até colocar esse resultado aqui direto, para a gente ganhar tempo, porque o nosso tempo já está indo embora. Vamos deixar aqui ao lado. 6 vezes 3 vezes menos 7, tá? Vou deixar aqui o sinal negativo mesmo, para a gente não se perder. Muito bem. Resolvendo toda essa linha aqui, pessoal, nós vamos chegar em 48 menos 18, tá? Menos... Aqui dentro desse parêntese, nós já podemos resolver, né, toda essa operação, onde nós iremos chegar em 12 mais 0 menos 126, né? A gente já está fazendo direto para a gente poder ganhar um tempinho aí. Então aqui vai sobrar 30 menos, vejam que dentro do parênteses eu vou ter mais 12 menos 126. Mais 12 menos 126, isso aqui vai me resultar 114. Agora eu tenho 30, menos vezes menos vai dar mais 114, ok? 130 mais 114 vai dar 144. Então, o nosso determinante é igual a 144. Opa! 144. Tá certo?
perceberam que dá bastante trabalho para fazer, mas não é difícil. A gente só precisa ter ali um pouquinho de cuidado com o jogo de sinal, como eu já falei para vocês, tá? Colocar os parênteses, porque a gente precisa fazer o jogo de sinal menos vezes menos, né? Que resulta em mais e tal, tá bom? O restante, pessoal, é o que a gente já estudou, né, ao longo do ensino médio, tá? Para resolver esse tipo de questão. Então, questão de número 2, determinante 144. Eu vou chamar a DLI agora para a gente praticar um pouquinho, tá? Trouxe para vocês um determinante, uma matriz de ordem 3 para vocês encontrarem o determinante, tá bom? Então, uma boa atividade e vamos ver a nossa DLI. Ache o determinante da matriz abaixo pela regra de Sarré. Então, a matriz está bem tranquila, não tem sinal negativo, está fácil, tá? Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a correção. Boa atividade.
bem, voltamos, né? 29 ou 3? Qual é o resultado desse determinante, né? A Maria Arruda colocou questão 1, determinante det A, ela colocou, né? Ou seja, determinante da matriz A, bacana, igual a 3, tá? Segundo a Maria. Aí a Júlia colocou det A igual a 29. Será que é 29? Poliana também acredita que é 29. E o Vinícius acabou de postar aqui, né? 29. E aí? Será que a maioria está certa? Só a Maria que colocou 3. Mais alguém para interagir conosco aí antes da gente corrigir? Vamos lá, pessoal. Coloque suas respostas aí para eu ler aqui no chat ao vivo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vocês perceberam que as respostas elas deram-se bem diferentes, né? Então, isso se deve, primeiro, a um erro no jogo de sinal, tá? Ou então, alguma multiplicação que você fez ali, tá? Errou ali algum cálculo, alguma coisa, tá? E aí o resultado acaba dando diferente, tá? Igual a expressão numérica. Expressão numérica, a gente faz ali 10 expressões, melhor, faz a expressão 10 vezes e pode dar 10 resultados diferentes, tá? Porque existe ali uma maneira, né? Existe um procedimento para você fazer para poder bater o resultado, tá? Nesse tipo de cálculo aqui, onde a gente tem multiplicação, jogo de sinal e tal, tá? Pode acontecer esse tipo de coisa também, tá bom? Bom, ninguém mais participou, então vamos lá fazer a correção. Vamos ver quanto foi que deu esse determinante. Bom, pessoal, como nós temos pouco tempo e vários cálculos para fazer, tá? Eu optei por não fazer junto com vocês, como eu sempre faço, né, a construção dos cálculos. Eu gosto de construir o cálculo junto com vocês, tá? Mas em função do nosso tempo eu já trouxe aqui os cálculos prontos, tá? Então tá aqui, pessoal. A resposta de fato, tá? Determinante é igual a 3, tá bom? O resultado vai dar 3. Então vamos relembrar aqui só os passos, né, da regra de Sarré. Escrever a matriz em forma de determinante, né, ou seja, entre barras, e repetir do lado direito as duas primeiras colunas, tá bom? Depois, marcar a diagonal principal e suas diagonais seguintes e multiplicar os elementos, tá? Diagonal por diagonal, somando os resultados. Então vamos aqui, ó, né, multiplicar os elementos diagonal por diagonal, tá certo? Diagonais principais aí. E depois vamos fazer a mesma coisa, né, com as diagonais secundárias. Vamos multiplicar todas as diagonais secundárias para a gente poder somar os resultados, tá? Vejam, multiplicamos, né, 1 vezes 1 vezes 2, depois 2 vezes 3 vezes 2, 1 vezes 2 vezes 1, né? Aqui estão todos os elementos das diagonais principais. Depois, os elementos das diagonais secundárias, que são essas linhas em vermelho que eu coloquei aí para vocês observarem, tá? Então percebam, 2 vezes 1 vezes 1, tá aqui, ó. Cadê? Ó, 1 vezes 1 vezes 2, né? Ou tanto faz, ao contrário, né? Produto não altera o resultado. Depois, 1 vezes 3 vezes 1, tá aqui, ó, 1 vezes 3 vezes 1. E por último, né, 2 vezes 2 vezes 2, tá aqui. Esses outros, né, aqui e aqui são os elementos das diagonais principais, tá? E aí, basta nós fazermos a operação dentro de cada parêntese, né, por exemplo, aqui vai resultar 2, 2 vezes 3, 6, aqui vai dar 12, né? Aqui vai dar 2. Aqui está, ó, 2, 12 e 2. Próximos parênteses, aqui vai dar 2, né? Mas não esqueçam que nós temos um sinal negativo aqui, pessoal. Então vai ter que ficar, ó, menos 2. Próximo parêntese, ó, 3, só que negativo também. E o último, menos 8, tá? Resultado aí, 14 menos 11, tá bom? Se você não chegou nesse resultado aqui, pessoal,
determinante igual a 3, não fica triste, isso acontece, tá? É comum a gente fazer um cálculo desse tamanho aqui e errar, não tem jeito, tá? Só precisa ter um pouquinho de atenção, né, com os sinais, como eu já falei para vocês, tá? Mas se você conseguiu montar toda essa estrutura, tá, do jeito que nós fizemos aqui, diagonais principais, né, multiplica todas elas, depois diagonais secundárias, né, multiplica todas elas, e consegue montar essa estrutura, tá show de bola, você entendeu o conteúdo. Só precisa ter um pouquinho mais de atenção aqui, ó, na hora de fazer aí os jogos de sinais e as multiplicações, tá bom? No mais, vocês foram ótimos como sempre, eu gostaria de agradecer a participação de todos e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.